Direito Público, nessa data. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Nessa tarde do dia 20 de novembro, iniciamos pela apreciação da ata da sessão ordinária número 40, ocorrida em 13 de novembro corrente. Alguma objeção? Sem objeção, pela aprovação. Pela aprovação, senhor presidente. Diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovada a ata em referência. Os processos agora com vista e ou suspensos em virtude do artigo 942 do CPC. Nós temos aqui o 2.1, PJE 0216169, dígito 67, 2022.806 001 é uma apelação e é de relatoria do eminente desembargador Tarcílio, que fica adiado. É, excelência. Perfeito. O 2.2 é do SAGE, é o 021 0250, dígito 44, 2015, 806, uma sequência de 301, é uma apelação da nossa relatoria, está com vista com o eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. Nós também, na última sessão, pedimos vista do processo de relatoria do eminente desembargador Teodoro, que, por força da assunção do eminente desembargador na condição de ministro, passa agora ao acervo do desembargador Durval, então fica adiado para a próxima sessão, dia 27. Os processos com pedido de sustentação oral. Na sequência, nós temos aqui o processo de número 0224447, dígito 57, 2022, 806, uma sequência de 301, concurso público, nomeação, posse, remessa necessária cível. Milton Leon Rebouças Bezerra versus coordenador de planejamento e gestão da perícia forense do Estado do Ceará e outros. Nós temos aqui uma sustentação oral e é de relatoria do eminente desembargador José Tarcílio. Perfeito? Muito obrigada. Quem pediu a sustentação oral foi o doutor Natan Recamone Lucena. Presente? Senhora Nem presidente, virtualmente. senhora presidente? Ok, virtualmente. Perfeito. O doutor Natan Recamone não pôde comparecer devido a um contratempo e pediu que eu sustentasse em seu lugar. Pois não, doutor. Como é o nome de Vossa Excelência? João Victor Oliveira Freire. Um prazer. E Prazer. o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Muito obrigada. O senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Ok, agradeço, excelência, senhores desembargadores, demais presentes, eu saúdo a todos. E, em breves palavras, eu não pretendo me alongar na sustentação, gostaria apenas de salientar que o processo já teve julgamento favorável em primeira instância ao senhor Milton Leon, bem como já teve deferido em sede de agravo de instrumento, prévia sentença, a sua posse provisória, né, no cargo para o qual ele for aprovado. Gostaria apenas de salientar que o apelado ele teve a plena aprovação no concurso público, tendo conquistado o primeiro lugar, inclusive, e atendeu a todos os requisitos para que pudesse ocupar o cargo, conforme já foi destacado em sentença e também no próprio agravo de instrumento que ele protocolou previamente. Negar-lhe a posse, nesse caso, configuraria excesso de formalismo por parte da administração pública e frustraria até o próprio objetivo do concurso, que é escolher aquele que mais apto ao cargo. Nós juntamos nos autos, a negativa deu-se por uma questão de formação.
ele é formado em mecatrônica e a formação exigida era para engenheiro eletrônico. Mas nós comprovamos nos autos, através de comparação de matrizes curriculares, que o curso do seu Milton atende plenamente às diretrizes exigidas para o cargo de engenheiro eletrônico, inclusive com declarações emitidas pelo IFCE, instituição na qual ele se formou. Razão pela qual não seria razoável, por parte da administração pública, negar-lhe a posse ao cargo no qual ele já se encontra exercendo há meses e exercendo com louvor. Seria desarrazoado e prejudicial ao próprio exercício da administração negar-lhe a continuidade do exercício do MUNOS, para o qual ele fora aprovado. Razão pela qual a gente pede, pelo desprovimento da remessa necessária e a manutenção da sentença em todos os seus termos. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Parabéns aí pela sustentação. Agora passo a palavra ao eminente relator, desembargador José Tarcílio. Muito obrigado, senhora presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência na presidência desta Câmara. Ao final da sessão, farei outras digressões, mas, por enquanto, vou me ater aqui ao voto. Desembargador Paulo, a procuradora Rosimeire, é isso? Jane Meire, que está virtual, e a defensora pública, doutora Andréa Coelho. E também o advogado que fez a sustentação, meus cumprimentos, dos demais servidores desta Câmara. Eu vou ler a proposta de ementa. O voto em seu inteiro teor já está disponível. Prova ficou disponível provisoriamente no sistema PJE. 1. Primeiramente, aplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, quando ocorre simples equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal recurso inominado em vez de apelação, haja vista tratar-se de erro excusável, como se deu na espécie. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se ainda que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória. 3. A questão acerca da inexistência de prova pré-constituída ou de necessidade de dilação probatória se confunde com o próprio mérito da demanda e com o qual deverá ser analisado. 4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abro aspas, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. Fecho aspas. 5. Na hipótese, restou evidenciado que a formação e atribuições específicas do curso de Engenharia Eletrônica muito se assemelham às do curso de Engenharia Mecatrônica, no qual o impetrante é graduado, tendo o CREA Ceará informado que as atribuições que o agravante tem em seu registro são compatíveis com as do engenheiro eletrônico, conforme artigo 9º da Resolução 2018/1973, CONFEA, podendo atuar nas mesmas atividades dos profissionais engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, modalidade eletrônica e engenheiro de comunicação, no que se refere às atividades descritas no item 2.1.6 do edital número 1, PFOS-CE, para elaboração de laudos periciais. 6. A rejeição da posse do candidato impetrante, aprovado em primeiro lugar no concurso para o cargo de perito criminal, área de formação engenharia eletrônica, e comprovadamente habilitado para exercer atribuições compatíveis com as exigidas no edital do concurso,
viola direito líquido e certo de acesso ao cargo público, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a administração pública. Isso no disposto do artigo 37 da Constituição Federal. Sobre esse tópico, eu destaco decisão desta Câmara da relatoria da eminente desembargadora Lisete Souza Gadelha, na remessa necessária cível 0155762, dígito 37 de 2018, cujo julgamento se deu no dia 18 de novembro de 2019. O destaque é o seguinte: a recusa à posse do impetrante, após ter sido nomeado para o cargo de professor assistente, sob a alegação de descumprimento de norma editalícia, embora o título de mestrado em bioprospecção molecular do candidato seja compatível com a formação acadêmica exigida no edital do concurso, configura abuso de poder / arbitrariedade, ferindo de morte os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da razoabilidade e proporcionalidade. Prosseguindo. Item 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a execução provisória da sentença que garanta o direito à nomeação e posse de candidato que tenha prestado concurso público antes do trânsito em julgado, sem que isso represente prejuízo ao erário, tendo em vista que, nessa hipótese, haverá apenas retribuição pelo serviço efetivamente prestado. 8. Apelo e remessa necessária, conhecidos e não providos. Sentença ratificada. Senhora Presidente, é como voto? Como vota o eminente desembargador Paulo? Acompanho o eminente relator, inclusive com as considerações da Vossa Excelência, que ele ainda precisa tratar de melhor forma, de uma forma mais minudente. Muito obrigada. Eu, confirmando o voto provisório já lançado, igualmente acompanho o inteiro teor do voto bem lançado do eminente desembargador relator, anunciando o resultado. Recurso conhecido e desprovido, né, Excelência? Sentença confirmada. Sim, senhora. Recurso... e reexame, remessa, apelação e reexame. Conhecidos e não Isso, providos. são desprovidos e a sentença confirmada. O próximo... Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, Excelência. O nosso próximo pedido de sustentação oral vem do SAG, é o 020 24 32 31 2021 806, sequência de 301, apelação civil da comarca de Fortaleza, da 7ª Vara da Fazenda Pública, em que a apelante TAP Transportes Aéreo Portugueses S.A., que tem como advogado o doutor Alfredo Zuca Neto, e a apelado Estado do Ceará, representado pela douta Procuradoria-Geral do Estado. É também de relatoria do eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, e o doutor Renan Melo de Souza pediu para fazer a sustentação. Se encontra presente virtualmente, doutor Renan? Perfeito. Esse processo, então, está adiado, né, Excelência? Sim, senhora. Processo adiado. Na sequência, nós temos, na nossa pauta, o 21, do gabinete do eminente desembargador Paulo Ponte, não é? Trata-se de uma apelação cível 33844, dígito 76, 2012, 806, uma sequência de 301, em que tem como partes Ultralimpa Empreendimentos e Serviços LTDA versus Procuradoria-Geral de Justiça e outros. Dr. Victor Paulo Souza e Silva pediu para fazer a sustentação oral em favor da empresa apelante. Doutor Vitor.
É um prazer revê-lo, viu, doutor Vitor? Seja bem-vindo. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Pois, já que Vossa Excelência dispensa, tem o prazo regimental de 15 minutos para a sustentação oral. Toda vida dá um imbrógliozinho. Vamos lhe ajudar, viu, doutor? É porque o senhor pensa que é fácil, mas não é fácil, não. Não toga nem beca, viu? E essa daí que tem manga. E o presidente, não é o que vem da toga, é o que está na toga, na sua... É o peso. É o peso. É o peso da responsabilidade. Excelência, pode começar. Teste. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los, os eminentes desembargadores, principalmente na pessoa da desembargadora Lisete, brilhante, desembargador Tacílio, eminente relator, desembargador Paulo Ponte. Os presentes autos, excelências, tratam de uma apelação civil advinda de uma ação de cobrança da Ultralimpo em face da Prefeitura de Fortaleza. Essa empresa firmou, dos anos de 99 a 2005, contratos administrativos, cujo objeto era a terceirização de mão de obra para asseio e conservação dos órgãos da Prefeitura de Fortaleza. No decorrer desses contratos, alguns fatos que advêm tanto da área ordinária quanto extraordinária do contrato administrativo ensejaram pedidos de reajuste no sentido amplo, não só reajustes por índice, mas repactuações advindas de convenções coletivas de trabalho, que ano a ano são firmadas pelos sindicatos e demandam essa repactuação de preços, e de reequilíbrios econômico-financeiros, principalmente por majoração de alíquotas tributárias no município, majoração de vale-transporte, vale-alimentação. E eu fiz questão de fazer essa sustentação oral, excelências, porque, ao meu ver, um fato primordial para deslindir da questão passou despercebido em primeira instância e, aparentemente, acabou passando despercebido também pelo eminente representante do Ministério Público em segundo grau. Esses contratos, esses pedidos de reajuste, eles já tiveram a aprovação do município de Fortaleza. Vejam bem, durante a execução do contrato administrativo, a empresa pleiteou esses reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros, e a Prefeitura de Fortaleza acatou os pedidos. Esses pedidos foram acatados e renderam ensejo a firmamento de termos de apostilamento, termos de confissão de dívida, notas de empenho específicas em que tem a discriminação específica do que se trata aquele recurso, que é o reajuste daquele determinado contrato. E aí, durante toda a condução do processo em primeiro grau, tanto o nobre juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública quanto o representante do Ministério Público consideraram que estavam ausentes de provas, principalmente as convenções coletivas de trabalho, a comprovação da majoração tributária. Mas vejam bem, excelência, eu não estou aqui discutindo se é devida a repactuação ou não. Eu não estou aqui discutindo se é devido o reequilíbrio ou não, porque o próprio município de Fortaleza já concedeu o meu pedido. O próprio município de Fortaleza publicou termos de confissão de dívida, emitiu notas de empenho, fez apostilamentos ao contrato, mas, assim, se os senhores me permitem, da experiência de atuar com licitações de contratos públicos com a Prefeitura de Fortaleza, ocorreu que, mês a mês, os pagamentos continuaram sendo pagos com o valor original, sem a realização do reajuste. Muito provavelmente por uma desorganização do órgão público contratante. E aí, no decorrer de todo o processo, foi considerada a falta de provas, porque não tinham as convenções coletivas de trabalho da categoria. Mas veja bem, excelência, só seria imprescindível eu apresentar a convenção coletiva de trabalho, e essas convenções coletivas de trabalho do ano de 99 são muito difíceis de se conseguir nos portais eletrônicos, se eu estivesse discutindo se era devida a repactuação ou não. Mas o município já me concedeu a repactuação. Eu estou apenas cobrando aqueles valores. E, por mais absurdo que seja, o nobre juízo de primeiro grau ainda condenou a requerente ao pagamento de honorários no importe de 8% do valor da causa, sendo que o município de Fortaleza nunca atacou o mérito da questão, apenas se limitou a impugnar o valor da causa e, além de impugnar o valor da causa,
levantou essa questão da ausência de provas pré-constituídas. Mas não estamos tratando de mandado de segurança, o processo poderia ter sido saneado a qualquer momento, e em que pese essa ausência de adentrar no mérito do município de Fortaleza, a empresa ainda foi condenada no imposto de 8% de honorários comerciais. Então, vejam bem a seguinte situação. Além de não receberem esses pagamentos que são totalmente devidos, de 3 milhões de reais, além de pagarem as custas máximas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para pleitearem esses valores, a empresa, sem ter nenhuma questão de mérito, se o pagamento é devido ou não, ainda foi condenada em 8% de honorários comerciais. Eu rememoro aqui diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que quando se trata de uma ação de cobrança em face da Fazenda Pública, tal qual cabe ao requerente comprovar a constituição do débito, cabe à Fazenda Pública demonstrar que o pagou. Foram apresentados os termos de apostilamento, a gente acabou fazendo capturas de tela e colocando bem grande no recurso de apelação, os termos de apostilamento, as notas de empenho, e em nenhum momento o município de Fortaleza comprovou que efetuou o devido pagamento. Mesmo assim, a empresa foi condenada em 8% de honorários comerciais. Diante disso, nosso pleito é que se reforme essa sentença e que esses fatos não passem despercebidos por esse Tribunal de Justiça, tal qual passaram em primeira instância. Que não está sendo aqui discutido se é devido o mérito da repactuação e dos reajustes, mas sim está sendo cobrado o valor que já foi reconhecido pelo município de Fortaleza. Além disso, como pedido alternativo, pedimos que seja reduzida esses honorários absurdos de 8% sobre o valor da causa, que é mais de 3 milhões de reais, atualizado de 2012 para cá, uma vez que o município de Fortaleza nem ao menos comprovou que realizou o pagamento, apenas se limitou a impugnar o valor da causa. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor. Passo agora a palavra ao eminente desembargador relator Paulo Ponte. Eu quero cumprimentar novamente Vossa Excelência, presidente, na presidência dos trabalhos, cumprimentar meu colega desembargador Tarcílio e saudar também o advogado pela sustentação imposta. Lógico que eu também estou nesse mesmo diapasão, eu estou cumprimentando a doutora Andréa da Defensoria, a doutora Genimê do MP e todos os advogados serventuários de justiça que fazem aqui essa nossa sala de julgamento. O cerne da questão controvertida cinge em verificar a possibilidade de condenação do município de Fortaleza no pagamento de quantia relativa aos reajustes nos valores de contrato número 5/1999, celebrado entre a Edilidade Ré e a empresa autora, advinda de suposta repactuação em razão de alterações fáticas supervenientes relacionadas ao serviço prestado, como convenções trabalhistas que modificaram o piso salarial dos empregados do atuante em sua execução. Antes de adentrar em análise meritória, cumpre, contudo, examinar a preliminar suscitada pela empresa apelante. Em sede preliminar, a empresa apelante sustenta que o magistrado, a COR, se utilizar do fato de considerar o acervo probatório confuso e incompreensível para fundamentar sua decisão, quando, na verdade, deveria ter realizado o saneamento do feito em apreço. Todavia, houve a oportunização de produção probatória às partes, concedida pelo juiz de primeiro grau, as quais, contudo, não se manifestaram em relação a essa necessidade, de maneira que não pode o apelante argumentar que caberia ao juiz realizar o saneamento do feito por considerar a documentação probatória confusa e incompreensível. Aqui o confuso e incompreensível eu estou aspirando. Precedente do Tribunal de Justiça deste Estado. Eu estou registrando a preliminar e submeto, presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, como julguei o desembargador Tarcílio. Também acompanho a preliminar rejeitada. Preliminar rejeitada. Continuando, agora já chegando ao mérito, acerca da temática da questão de mérito, é disso que a Lei 8.666/93, a qual disciplina os contratos administrativos em seu artigo 40, inciso 11, determina que o edital contenha cláusula que estabelecer o critério do reajuste visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da proposta. Nesse ponto, volta-se a olhar
os autos do presente processo. Neste é possível verificar que apenas alguns documentos de todos aqueles juntados nos autos pela parte autora tratam efetivamente de algum reajuste referente ao contrato número 5/1999. Ocorre, todavia, que foram apenas demonstrados reajustes pontuais por meio de documentos variados, como os atestos, apostilamentos e até mesmo portarias de reconhecimento da dívida. Dessa forma, não há qualquer padrão identificável e mesmo o somatório dos valores sequer se aproximam do montante total pleiteado, além do fato de alguns dos documentos terem sido assinados por apenas um secretário de uma regional específica. Assim, a empresa autora, ora apelante, falha em demonstrar o fato constitutivo do seu direito nos moldes do artigo 373, inciso 1 do CPC vigente de 2015, precedente daqui do TJ. Então, portanto, recurso de apelação cível e desprovido, com vista a manter inalterada a sentença hora vergastada em todos os seus termos. Nessa oportunidade, mantém um percentual das verbas honorárias fixado pelo magistrado de piso em 8%, haja vista que este já é o teto previsto no inciso 3, parágrafo 3º do artigo 85 do CPC de 1915, para o valor da causa da querela em questão. Assim como o voto, senhor presidente. Perfeito, excelência. Acompanho, Vossa Excelência, confirmando o voto provisório. Desembargador Tarcílio. Também acompanho o eminente relator, senhora presidente. Anunciando o resultado, recurso de apelação cível conhecido e desprovido. À unanimidade. Passando agora a um outro pedido de sustentação oral, nós temos do PJE o processo 0050-355, dígito 54-2021, 806-0157, o município de Vajota versus Rosineuda Ferreira Pires. A sustentação oral foi solicitada pelo Dr. João José Mororó de Sá Gonzaga Moreira, procurador do município de Vajota, que eu já vi que está presente. Vossa Excelência, dispensa a leitura do relatório. Aqui, o relator é o desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. Dispensa, Excelência. Muito obrigada. A partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para a sustentação oral. Presidente, eu queria que Vossa Excelência perguntasse, indagasse do advogado, já que ele é advogado apelante, eu estou provendo o recurso. Se ele ainda quer fazer a sustentação oral. Exatamente. Eminente procurador do município de Vajota, Vossa Excelência já ouviu o nosso relator, ele está conhecendo da apelação e dando provimento. Vossa Excelência ainda quer manter a sustentação oral? Excelência, gostaria só de indagar ao relator se o provimento da apelação foi no sentido da improcedência da ação. Ao município, não é? Exatamente, em favor do município de Vajota. Satisfeito. Então, tendo em vista que a apelação já foi julgada procedente favorável ao município, o município de Vajota dispensa a sustentação oral. Perfeitamente. O desembargador, por favor, faça a leitura da parte destacada do voto de Vossa Excelência. Apelação conhecida e provida, ônus sucumbenciais invertidos, porém mantida a suspensão de sua exigibilidade de acordo com o artigo 93, parágrafo 3º do CPC. Perfeito. Então, como já anunciado, agora tornando definitiva, a apelação conhecida e provida. Satisfeito, Excelência. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, desembargadora presidente, desembargador relator, os desembargadores senhores presentes. Uma boa tarde. Boa tarde, Excelência. Agora nós temos aqui para a nossa pauta o número 28, e que é de nossa relatoria, o processo 0116-192, dígito 78, 2017, 806, uma sequência de 3 zeros, em que nós temos aqui uma apelação e remessa necessária,
envolvendo o município de Fortaleza, Procuradoria-Geral do Município, PGM, versus Shopping Center Iguatemi S.A. Doutora Renata, a senhora vai fazer a sustentação? Por favor. Mas a senhora quer só a preferência. E pois não, excelência, é da nossa relatoria. Vou passar aqui a leitura do nosso voto na parte destacada. Direito constitucional, tributário, remessa necessária, apelação cível, mandado de segurança, ITBI, pleito de imunidade tributária prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, inaplicabilidade do tema 796 de repercussão geral do STF, hipótese de transmissão de bens imóveis mediante cisão, empresa que possui como objeto social a compra e venda e locação de imóveis próprios, exploração predominantemente de atividade imobiliária configurada, impossibilidade de concessão da imunidade pretendida, precedentes deste tribunal, ausência de direito líquido e certo, remessa necessária e apelação conhecidas, reexame provido e recurso parcialmente provido, sentença reformada. Os senhores querem que eu leia mais algum do destaque ou está suficiente, excelência? Está suficiente? Para mim. Perfeito. Suficiente. Inclusive, nós já vimos no voto provisório. Perfeitamente. Então, é assim que voto, reexame provido, recurso parcialmente provido, sentença reformada, ante a remessa e apelação conhecidas. Como vota Vossa Excelência? Perfeito. E Vossa Excelência, desembargador Tacílio? Acompanha a eminente relatora. Muito obrigada. Anunciando o resultado de forma definitiva, remessa necessária e apelação conhecidas, reexame provido e recurso parcialmente provido, sentença reformada. A reforma da sentença, para que fique bem claro para a nossa douta advogada, com efeito não havendo a parte impetrante comprovado de plano que não exerce atividade de compra e venda de bens ou direitos, locações de bens imóveis ou arrendamento mercantil, não há como reconhecer o direito à imunidade, tá, minha doutora? O voto ficará disponibilizado ao término da sessão. De nada, excelência. Perfeito. Agora nós passaremos à leitura da pauta dos processos do SAGE. No nosso roteiro, o primeiro é o 0009-298, dígito 25, 2014, 806-0182, trata-se de apelação e remessa necessária, proveniente da comarca de Viçosa do Ceará, vara única, e apelante Estado do Ceará e remetente juiz de direito da referida comarca, apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Relator o eminente desembargador Francisco Banhos Pontes. O acórdão, se Vossa Excelência me permite a leitura rápida, mantido o juízo negativo de retratação, perfeito? Desembargador, eu acompanho, o eminente relator e Vossa Excelência, desembargador Tacílio. Perfeito. Anunciando o resultado, acórdão mantido, juízo negativo de retratação. O segundo é o 0050-805, dígito 61-2021, 806-0071, trata-se de uma remessa necessária cível proveniente da comarca do Crato, impetrante André de Santana Campos e remetente juiz de direito da segunda vara cível daquela comarca. O impetrado é o pró-reitor de ensino de graduação da Universidade Regional do Cariri, e nós temos aqui o relator também é o eminente desembargador, me perdoe, doutora, Paulo Francisco Banhos Ponte. Eu toda vez troco, meu amigo. Perfeito, tranquilo.
É porque eu sei que eu troco o nome do... Não, é porque, na verdade, eles estão todos na ordem. A senhora não fica repetindo o relatório. Ah, perfeito. Então, tranquilamente, já ficamos acertados que se tratam de processos do SAGE, da relatoria do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. Proclama aqui o resultado, aqui chegou Sua Excelência, foi remessa necessária, conhecida e desprovida, correto, Excelência? Presidente, Vossa Excelência se sentir mais à vontade, pois não. diga só o número do processo e tudo, perfeito, como nós estamos fazendo. Perfeito, sai mais rápido e é bem mais tranquilo, correto. Fazendo, muito obrigada. É uma sugestão. Perfeito, perfeito. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Tarcílio, como vota. Perfeito. Dando o resultado final, remessa necessária, conhecida e desprovida. O próximo é o 0000397, diz 47, 2008, 806-0063, Sua Excelência chegou ao resultado de recurso de apelação civil conhecido e desprovido. Confirma, Excelência? Acompanho o eminente relator e Vossa Excelência, desembargador Tarcílio. Tornando definitivo o anúncio do resultado desse julgamento, recurso de apelação civil conhecido e desprovido. Agora é o 0626534, dígito 21, 2022, 806, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, em que o eminente relator chegou a lançar o voto com o agravo de instrumento conhecido e desprovido. Confirma, Excelência? Perfeito. Acompanho Vossa Excelência na interesse, desembargador Tarcílio. Perfeito. Tornando definitivo o resultado, o agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agora passamos ao 007-0969, dígito 25, 2005, 806, uma sequência de 3 zeros, 1, trata-se de uma apelação civil, em que Sua Excelência tomou conhecimento, mas para desprover. Eu acompanho o eminente relator e o desembargador Tarcílio. Ok. Anunciando o resultado definitivo, apelação civil conhecida e desprovida. Passando aqui para o subsequente, nós temos o 001-2888, dígito 02, 2017, 806, 0086, e Sua Excelência tomou conhecimento das apelações cíveis para desprovê-las. Acompanho o eminente relator, tornando definitivo o meu voto provisório, desembargador Tarcílio. Apelação cíveis conhecidas e desprovidas, esse é o resultado. 062-508623, 2023, 806, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento. O agravo conhecido e provido. Torno definitivo o meu voto provisório, acompanhando o eminente relator, desembargador Tarcílio. Perfeitamente. Agravo conhecido e provido. Na sequência, temos agora o 062-5562-17, 2023, 806, sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento. O eminente relator tomou conhecimento do recurso, agravo de instrumento, mas para desprovê-lo, e eu torno definitivo o voto já lançado, acompanhando o eminente relator. Sua Excelência, desembargador Tarcílio. Perfeito. Recurso conhecido e desprovido. Passamos agora ao 0002-644, dígito 18, 2013, 806-0130/50.000, embargo de declaração cível, em que o eminente relator tomou conhecimento dos embargos, mas para desprovê-los. Acompanho o eminente relator, tornando definitivo o meu voto provisório. Desembargador Tarcílio. Também torno definitivo o voto. Confirmo. Perfeito. Resultado final é aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Agora, 062-95-566-97-2023-806, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, em que o eminente relator tomou conhecimento, mas para desprovê-lo. Acompanho o eminente relator, tornando definitivo
o voto provisório por mim já lançado. Desembargador Tacílio. Confirmo o voto provisório. Perfeitamente. Recurso conhecido e desprovido. Assim, terminamos o do SAGE da relatoria do eminente desembargador Francisco Paulo Banhos Pontes. Me perdoe. Paulo Francisco Banhos Pontes. É melhor chamar o senhor só de Banhos Pontes, né? Tá bom? Obrigada, excelência. Passando agora os de nossa relatoria, nós temos o 0000-854-31-2000-806-0105/50 mil, embargo de declaração civil, que tomei conhecimento, mas para desprovê-lo. Como voto o eminente desembargador Paulo Pontes. Perfeito. Perfeito, excelência. E Vossa Excelência, desembargador Tacílio. Também confirmo. Perfeito. Perfeito. Embargos conhecidos e desprovidos. Passando agora ao 12 da pauta, nós temos o 00-068-12-48-2016-806-0161-50.001, agravo interno cível, em que eu tomei conhecimento, mas para desprover. Eminente desembargador Paulo. Perfeito. Desembargador Tacílio. Confirmo o voto provisório. Nesse sentido, então, o recurso conhecido e não provido. Na sequência, nós temos o 00-49-635, dígito 90-2009-806-0001, 50 mil, agravo interno cível. Na nossa visão, nós tomamos conhecimento do presente recurso, mas para desprovê-lo. Como voto o eminente desembargador Paulo. Obrigada, excelência. Perfeito. Desembargador Tacílio. Confirmo o voto provisório, excelência. Resultado final, recurso conhecido e não provido. Passamos agora ao 00-003-127-80-2015-806-0129, 50 mil, agravo interno cível, em que eu tomei conhecimento e provi decisão desconstituída, pedido julgado improcedente. Como voto o eminente desembargador Paulo Pontes. Muito obrigada, excelência. E o desembargador Tacílio. Eu confirmo o voto provisório. Perfeito. Recurso conhecido e provido, decisão desconstituída, pedido julgado improcedente. Na sequência, nós temos o 00-14-877-75, é o dígito, 2017-806-0043, 50.001, embargos de declaração cível. Tomei conhecimento dos embargos, mas para desprovê-lo. Perfeitamente. Aqui na sequência, os senhores me perdoem a estreia, mas quem vota primeiro comigo é a sua excelência, desembargador Tacílio. Como vota, excelência? Acompanho, Vossa Excelência, acompanho a eminente relatora, confirmando o voto provisório. Perfeito. É o desembargador Paulo. Confirma? Perfeito. Então, tornando definitivo o resultado, embargos conhecidos e desprovidos. Agora nós vamos para o 00-07-990, dígito 90-2006-806-0001/50.001, embargo de declaração cível. Eu tomei conhecimento dos embargos, mas para desprovê-lo. Desembargador Tacílio. Eu acompanho. Perfeito. Desembargador Paulo. Tornando definitivo o resultado, embargos conhecidos e desprovidos. Na sequência, nós temos o 00-00917, dígito 31-2018, 806-0071, em que eu tomei conhecimento da apelação cível, mas para desprovê-la. Desembargador Tacílio. Acompanho. Desembargador Paulo. Eu também acompanho. Tornando definitivo o resultado, recurso conhecido e não provido. Agora nós vamos para o 0238010, dígito 55-2021, 806, uma sequência de 301/50 mil, agravo interno cível, em que eu tomei conhecimento, mas para desprovê-lo. Eminente desembargador Tacílio. Confirmo o voto provisório, acompanho a Perfeito. relatora. Desembargador Paulo. Eu também ratifico meu voto.
tornando definitivo o resultado, recurso conhecido e não provido. 0280055, dígito 55-2020, 8060051. Trata-se de apelação civil e remessa necessária, em que eu tomo conhecimento da remessa e do recurso de apelação, dando a apelação parcial, provendo parcialmente tanto a remessa quanto a apelação, e a sentença eu estou reformando. Desembargador Tacílio. Acompanho. Desembargador Paulo. Da mesma forma. Perfeito, excelências. Agora, torna definitivo o resultado, remessa necessária, recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos, sentença reformada. Na sequência, nós temos o 49, dígito 33, 2018, 806, 0207, 50 mil, agravo interno cível, em que eu tomo conhecimento, mas para desprovê-lo. Desembargador Tacílio. Ratifico o voto provisório acompanhando a eminente relatora. Obrigada, excelência. Desembargador Paulo. Eu também acompanho. Muito obrigada, excelência. Tornando definitivo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Agora é o 50-22-4, dígito 79, 2021, 806-0157, trata-se de apelação civil, e eu avoquei a remessa necessária para provê-lo, e o recurso de apelação também foi conhecido e provido, reformando a sentença. Eminente desembargador Tacílio. Ratifico o voto provisório acompanhando a eminente relatora. Excelência, muito obrigada. Desembargador Paulo. Também acompanho. Muito obrigada, excelência. Anunciando como definitivo o resultado, remessa necessária avocada e provida, recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada. Na sequência, eu estou adiando na pauta de número 22, que é o 5591, dígito 33, 2019, 806, 0066. Estou fazendo a pedido da parte apelante e apelado, doutor Pedro Lucas Leite Lobo Siebra. Agora nós vamos para o 018 49 87 39 2017 806, uma sequência 301, apelação cível. Esse processo eu estou retirando de pauta, excelências. Também a pedido das partes que estão chegando a uma composição. Trata-se daquele problema do Curió, da chacina do Curió. Eu achei prudente fazer esse atendimento. Isso aqui seria indenização, né? Perfeitamente. Agora passamos à leitura dos recursos do SAG da relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. O primeiro, Vossa Excelência está adiando, é o 020 24 32, dígito 31. Não é, Excelência? Exatamente. É engraçado que foi sumir mesmo na minha... Não ficou só adiado, desapareceu. Na pauta é o 24. O 24, 020 24 32 31. Só se confirma, né? Perfeito. Perfeito. Perfeitamente. Para ser mais rápido, a nossa secretária, como sempre, bastante operosa e laborosa, está me dizendo que torna-se necessária colher os votos de Vossas Excelências, considerando os votos provisórios já lançados e que até o presente momento estão confirmados. Perfeito. Muito obrigada, então. Com perfeição. Porque fica bem mais rápida, né? Então, na sequência, nós temos o 062 84 16 81 2023 806, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, em que o eminente relator conheceu e deu parcial provimento. Passando agora para o 0200 376, dígito 60 2022 806 0075 50 mil, embargo de declaração cível, em que Sua Excelência acolheu os embargos no sentido de suprir as omissões apontadas sem efeitos infringentes.
Agora é o 062-9244, dígito 77, 2023, 806, uma sequência de 4 zeros, agravo de instrumento. Sua Excelência conheceu do agravo e o desproveu, mantendo a decisão vergastada. Passando agora para o 43030, dígito 74, 2022, 806, 0001/50.000, embargo de declaração cível, em que Sua Excelência, aplicando a súmula 18 deste sodalício, conheceu dos embargos para rejeitá-los, no que foi acompanhada a unanimidade. Só para que fique bem claro que Vossa Excelência já participaram do julgamento. 489 é o subsequente, dígito 19, 2018, 806, 0178, apelação cível e remessa necessária. Sua Excelência não conheceu do reexame e do recurso voluntário foi admitido e parcialmente provido, sentença reformada, inclusive ex officio, acompanhado pelos eminentes pares. Na sequência, nós temos o 239593, dígito 07, 2023, 806, uma sequência de 301, apelação cível. Apelo conhecido e provido, sentença reformada, à unanimidade. Passamos agora ao 63, 17, 16, dígito 51, 2023, 806, sequência de 4 zeros, agravo de instrumento, que foi conhecido e desprovido, decisão mantida também à unanimidade. Por fim, aqui para o SAG, nós temos o 021 3905 48 2020 806 0001, apelação civil em que Sua Excelência, eminente relator José Tarcílio Souza da Silva, adia. Perfeito, Excelência? Pronto. Passando agora aos processos do PJE, nós vamos aqui iniciar pelo eminente desembargador Paulo Pontes. O primeiro é o 013-8941, dígito 21, 2019, 8, 060001, edital, apelação e remessa. Esse aqui foi motivo de preferência, de sustentação oral, excelente. Aqui não, né? Então, tanto a remessa quanto a apelação foram conhecidas e desprovidas à unanimidade. É porque o PJE, desembargador Tarcílio, coloca todos como preferência. É impressionante. Na verdade, todos são urgentes, necessários, imprescindíveis e têm preferência. Mas não precisava tanto, né? Não, mas aqui em tese a gente, quando deveria usar aqui, aí ele apareceria aqui para aplicar. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Aqui nós temos, agora ainda de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Paulo, nós temos o 52.838, dígito 95, 2021, 8, 0601, 12, em que o apelo foi conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Na sequência, nós temos o 020, 1104, dígito 67, 2022, 8, 060151, em que Sua Excelência tomou conhecimento da apelação, mas para desprover também à unanimidade. Ainda de relatoria do eminente desembargador Paulo Pontes, nós temos aqui o 50.355, dígito 54, 2021, 8, 060157, e a apelação foi conhecida e provida à unanimidade. Nós passamos agora na pauta sendo o 19, que é o processo 020-4554, dígito 23, 2022, 8060117. Muito obrigada. É o recurso apelatório conhecido e provido à unanimidade. Agora passamos ao 66734, dígito 78, 2006, 8060001. Nós temos apelo
conhecido e desprovido à unanimidade. Nós vamos agora para... Já foram anunciados, né? Na preferência, perfeito. Agora, eu não sei se devo dizer, mas vou dizer, né? Que ficam para o próximo desembargador, no caso, desembargador Durval, os processos de relatoria do eminente desembargador Teodoro, que vão, exatamente, que são na pauta do 22 ao 24. Agora, passando aos processos da minha relatoria, nós temos o 185105, dígito 88, 2012, 806, 0001, em que eu tomo conhecimento do apelo, mas para desprovê-lo, que foi... Nós não temos o voto do desembargador Tarsílio, Excelência. Nem no 25, nem no 26. Obrigada, Excelência. Então, torno o resultado à unanimidade, tá, doutora Nayana? Passando agora à subsequência, nós temos o 14910, dígito 57, 2016, 806, 0154, em que eu tomo conhecimento da apelação civil e lhe dou parcial provimento, o que foi a unanimidade. O desembargador Tarsílio, Vossa Excelência, esqueceu de analisar. Esqueceu, não. O PJF esqueceu. Disponível estava, amigo. Não, às vezes é o PJ que não grava. Ô, plataforma. Vamos ter paciência. Então, pronto, amigo. Então, aqui a gente dando o resultado final, recurso conhecido e parcialmente provido. Na sequência, nós temos o 52.225, dígito 15, 2020, 806, 0120, em que eu tomo conhecimento da apelação civil, mas para desprovê-la, a sentença ficou corrigida em parte e de ofício, à unanimidade. Perfeito. Esse, o próximo, já foi julgado, que é o do Shopping Center Iguatemi. Passando agora para os de relatoria do eminente desembargador Tarsílio, nós temos o 30.097, dígito 04, 2023, 806, uma sequência de 4 zeros, em que Sua Excelência tomou conhecimento do agravo de instrumento, mas para desprovê-lo, mantendo a decisão vergastada, no que foi acompanhado pelos eminentes pares. Agora passamos ao 3.423, dígito 61, 2023, 806, uma sequência de 4 zeros. O resultado, por favor, aqui na nossa plataforma. É um agravo conhecido e desprovido, revogação do efeito ativo anteriormente concedido, o que foi acompanhado à unanimidade. Agora nós temos o de número, aqui a autuação desse cidadão é o 265582, dígito 83, 2021, 806, 1000 ao contrário. Sua Excelência declara de ofício a nulidade da sentença proferida em primeira instância por se mostrar infrapetita, tornando-se prejudicada a análise do recurso de apelação interposto. Ademais, tendo em vista que a causa se encontra madura para julgamento de mérito, ele julga improcedentes os pedidos formulados na inicial, no que foi acompanhado pelos demais pares. Sigamos agora para o 30.077, dígito 13, 2023, 806, uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento conhecido, desprovido à unanimidade. O desembargador Paulo Ponte não registrou. Não, que foram do desembargador Tarsílio, né? Isso. Só foram os meus. Mas agora o desembargador pode confirmar. Perfeito. No caso, é o de Aurora e o subsequente, né? Isso. O 33 e o... Também o 32? Ok. Perfeito.
Então, fazendo a leitura do pautado como 32, é o 30 mil. Mas, doutora, esse aqui eu já li. Não. Mas, Excelência, não consta o voto de Vossa Excelência no que está pautado no PJE 32, que é esse que eu li agora, em que o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido. Exatamente. E desprovido. Perfeito. Perfeito. Então, acabei acertando que foi a unanimidade. Perfeito. Excelência, os outros dois também não constam o voto do senhor no PJE. O 33 e o 34. Perfeito. Estou identificando agora, Excelência. É o 200.272, dígito 73, 2022, 8060041, é uma indenização trabalhista, e no eminente relator, o desembargador Tarcílio, conheceu e não proveu, manteve a sentença de piso, no que eu acompanhei. Isso. Perfeito. Vossa Excelência acompanha, então. Perfeito. Anunciando o resultado final, apelo conhecido não provido, sentença mantida. O próximo é o 51.193, dígito 42, 2020, 8060121, em que o eminente relator, desembargador Tarcílio, tomou conhecimento da autora, mas para desprovê-lo, conheceu do recurso do município, deu parcial. Foi parcialmente conhecido o recurso do município, né, Excelência? E parcialmente provido na parte conhecida. Sentença reformada em parte, inclusive de ofício. É esse o resultado, Excelência? Perfeito. Confirmo o voto provisório meu já lançado e o desembargador Paulo. A mesma decisão, o mesmo entendimento. Ok. E desprovido. Parcialmente conhecido. E nessa parte o senhor proveu e também em parte, né? Perfeito. Isso, perfeito. Interessante que que vem agora a leitura, chamamento, Vossa Excelência consta o voto, todos os votos de Vossa Excelência, os meus e o dele. Então, o problema é a plataforma. Não somos nós, né? Agora nós vamos anunciar o 3.463, dígito 43, 2023, dígito 806.000, uma sequência de 4 zeros. Trata-se de um agravo de... Pois não. Perfeito. Isso, que é um disco mesmo. Esses processos é o seguinte, a maioria deles, a informação técnica, só um parênteses, presidente. Pois não. A informação técnica, que eu também cometi, estou aprendendo, né? É o seguinte, eles são processos que foram adiados. E o senhor já tinha votado nele antes, provisoriamente, como eu também já tinha votado. Como ele foi adiado para a próxima sessão, por algum motivo, ou por intimação, que não pôde ser julgado na sessão para a qual ele estava pautado. Né? Aí o que acontece? Nós temos que remover o voto, que já foi dado, para poder pegar e assinar novamente. O sistema vai resolver isso, mas a culpa não é nossa, não, a culpa é do estágio. Por isso que acontece isso, porque a gente... Mas aqui não é PJE, não? Não, PJE. Aí que isso que acontece memóriazinha afetiva. O estágio, ele guarda a informação, o PJE não guarda. Verdade. Verdade. Agora, nós vamos aqui à leitura do 35, pautado. Perfeito, o resultado dele, que ele já foi anunciado, excelente. É o recurso provido, decisão interlocutória reformada, para deferir a tutela de urgência. Aqui consta o voto de todos os nós julgadores. O subsequente também já foi, né, doutora? Já foi nas preferências. O 37, o que está pautado como 37 no PJE,
nós encontramos aqui o 0209379, dígito 38, 2020, 806, uma sequência de 3 zeros. Trata-se de uma apelação cível e o recurso foi conhecido e desprovido e a sentença foi mantida. Foram todos os votos computados, por quanto à unanimidade. Na sequência, nós temos 10.197, dígito 3, 2019, 8060064, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença parcialmente reformada. Seguimos agora para o que está pautado como 39, é o 200.352, dígito 07, 2022, 8060051, cujo resultado, que já foi por todos analisados e devidamente acompanhado, é a apelação conhecida e desprovida. Na sequência, nós temos o 21.2258, dígito 91, 2015, 806 mil ao contrário, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Passamos para o 41 da pauta, nós temos o 69012, dígito 08, 2016, 8060064, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Nós temos o do 5º gabinete agora, que é Vossa Excelência, desembargador Tarcílio, adiado, né? É o 15.4601, dígito 65, 2013, 8060001. Esse passa naturalmente para a próxima sessão. Perfeito. A do dia 27. Agora nós temos o 792939, dígito 16, 2000, 806 mil ao contrário. Há recurso de apelação cível conhecido e improvido, sentença mantida. Na sequência, nós temos o 0726-787, dígito 83, 2000, 8.060001. O resultado desse aqui é o recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Com a leitura e o anúncio desse nosso, findamos aqui a pauta, e, como de praxe, algum dos senhores tem qualquer tipo de palavra. O desembargador Paulo, Vossa Excelência, que queiram se manifestar. Se manifestar. Eu vou adotar aqui, assim, de improviso, né, o critério da tranquilidade. Eduardo Lisete, o seu trabalho foi tão bom, tão tranquilo, que me deixou tranquilo. Então, eu votei muito bem. Então, isso aí diz exatamente como a senhora levou a cabo a presidência dos trabalhos aqui na primeira Câmara. Então, estou muito contente com mais uma vitória sua, que, naturalmente, eu esperei isso e aconteceu. Então, seja muito feliz, fique tranquila à tarde, durma bem hoje, e Vossa Excelência realmente trabalhou muito bem em presidir essa Câmara. Sinto-me orgulhoso e tranquilo em relação ao seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu trabalho. Eu me sinto honrada. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Desembargador Tarcílio. Senhora Presidente, Não, faz tempo que você vem. Mas eu quero usar isso, né? Como o desembargador Paulo falou, Vossa Excelência foi aclamada por mérito, né? Por ser uma colega excelente, uma amiga, uma professora, né? E o fato natural de Vossa Excelência estar presidindo a Câmara é motivo de alegria para nós. Muito obrigada. E o desembargador Paulo usou, deu uma característica, a tranquilidade. Vossa Excelência foi calma, serena, tranquila, nos deixou tranquilos, né? Isso. Mas é apenas uma característica de Vossa Excelência. Muito obrigada. As outras, inúmeras, nós já sabemos, que é a sua competência, dedicação e diligência. E estamos felizes, eu particularmente feliz. Um pouco triste porque, como eu falei, desembargador Paulo, a minha colega de bancada está aqui, mas pelo menos dessa posição em que me encontro é mais favorável para eu olhar ela de frente, não mais de lado. Então, Deus lhe abençoe. Amém. E seja profícuo a sua presidência, né? Substituindo o grande desembargador Teodoro, hoje ministro do STJ, Perfeito. Né? E vai ser um motivo de alegria para nós nos encontrarmos aqui nas sessões.
Muito obrigada, Parabéns, Excelência. Excelência. Muito obrigada. Muito obrigada. Os dois são muito generosos. A gente procura dar o melhor, mas convenhamos, nós temos uma Câmara muito bem dirigida, tanto quanto pela doutora Nayana, como pela Carla, como pela nossa Rejane, o rapaz que compõe também, nós temos um estagiário. Então, a primeira Câmara muito organizada, e agora nós vamos ter o prazer de receber o desembargador Durval. Isso é mérito, é Deus, mais uma vez, colocando a mão sobre as nossas cabeças e dizendo, sigam, vocês estão corretos, e quem ganha com isso são as partes, os advogados e a segurança jurídica, com certeza. Quero agradecer, antes de terminar, a presença da doutora Jane Ruth, representando aqui a Procuradoria, a doutora, muito minha amiga, por favor, não diga o contrário. Minha... Ai, meu Deus. Eu gostaria também de parabenizar. Ô, doutora, a senhora é sempre tão generosa. Desde o primeiro grau. Não é Jane Meire, não? Eu de Jane Ruth. É porque a Jane Ruth, minha colega, foi promotora junto comigo, sabe? Eu sempre confundo vocês duas. Mas 1000 perdões, doutora Jane Meire. É um prazer imenso ter a senhora conosco, tá? Muito obrigada, mais uma vez, por estar aqui com a gente no modo online e sempre, sempre atuante. Diga lá, minha doutora, defensora pública de mais autoestima. Desembargadora, é um prazer participar dessa sessão e ver a postura tranquila, como o desembargador Tarcílio muito bem ressaltou, na condução dos trabalhos. Temos certeza que será um sucesso com os demais desembargadores que já desempenharam essa função. Perfeito. Então, conte sempre conosco, com a nossa participação e também com o nosso estímulo. Muito obrigada, desembargador. Obrigada. Eu gostaria de dar uma palavra, doutora, só para dar os parabéns à senhora. A senhora conduziu de forma magnífica a essa Câmara, essa sessão, e meus parabéns, e como sempre, a senhora mostrou a sua competência. E obrigada pelas suas palavras também. Mas ambas merecem muito, porque são anos e anos de dedicação, inclusive a doutora Andréa, que sempre buscou o melhor para a Defensoria Pública desde o ingresso. E a senhora, eu tenho certeza que segue a mesma linha, como todos os demais procuradores que honram com as suas presenças. E aí eu ressalto, sem demérito aos demais, tanto o doutor Luiz Eduardo quanto a doutora Isabel, que são os mais frequentes. Nós já temos o doutor Léo aqui também, que são magníficos. Então, eu só tenho a agradecer e assim eu dou por encerrada essa sessão. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Me coloco à disposição de todos.